Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Primeira Timóteo capítulo 1, vamos ler essa palavra lá no verso 5. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram aos discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores, rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros, e para o que for contrário a essa doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério, a mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal. Amém, Jesus? E por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Quem crê nisso, dá glória a Deus? Quem crê nisso, dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados, eu tenho já algumas vezes dito aqui nessa igreja, em cultos abertos, seja como for, se você quer entender de igreja, é só você ler um pouquinho ali para frente dos evangelhos e você vai ver mais ou menos o que seria uma igreja, do que ela vivia, o que era ensinado dentro dela, a forma como era administrada a fé, por aqueles que eram membros, e os problemas também que aquela igreja, que as igrejas antigas, primitivas, enfrentaram, que reflete muito os nossos dias, o que nós estamos vivendo hoje. Então leia a Bíblia, eu recomendo, leia, porque nós não queremos ultrapassar o evangelho de nosso Senhor, e nem também o padrão que foi instituído por Cristo e posteriormente vivido pelos apóstolos. Eu recomendo, leia a palavra, se aprofunde na história de cada uma delas, do que eles ensinavam, como eles se comportavam, como eles lideravam a igreja e as pessoas que estavam lá dentro, como elas viviam diante disso tudo. Assim, quando você vier para o cenáculo, você vai entender a minha posição aqui em cima também. Porque o meu manual de instrução, para as minhas pregações aqui, é o que está ali escrito. Não tenho outra fonte de inspiração ou orientação, a não ser o padrão e o modelo daquilo que foi instituído por Cristo, que também foi pelos profetas e pelos apóstolos, e volto a dizer isso a você. Não dirigimos a igreja do Senhor como nós queremos. Não falamos o que a gente quer falar aqui em cima.
E quem entra aqui, não entra para ouvir o que o seu coração quer. Entra para ouvir o que Deus quer falar. Amém, Jesus? Amém. Mas mesmo diante disso tudo que o pastor estou falando aqui, mesmo a igreja sendo enérgica em pontuar o evangelho, mesmo ela sendo enérgica em impor a verdade de Cristo, nós não somos legalistas. Porque sempre na pregação ou no ensino da igreja fiel a Jesus, é obrigação da igreja deixar as pessoas a decisão. Cabe o homem decidir, depois de ouvir uma pregação como se vai ouvir hoje aqui, decidir o que ele quer na verdade. Nós não podemos de maneira nenhuma usurpar, tomar a frente da decisão das pessoas. Óbvio que toda decisão vai ter uma consequência, mas é necessário a decisão. E a resposta do indivíduo que veio aqui hoje, diante do que ele vai ouvir. Então nunca a igreja pode ser legalista, ela pode ser enérgica, pontual, fiel naquilo que está escrito, ao ponto de ensinar absolutamente aquilo que está ali. Mas querer obrigar as pessoas a fazerem o que ela acha certo em Cristo, ser praticado, isso é inadmissível. Por isso que eu sou a favor de que a igreja seja separada de público. Porque público é uma coisa, membro para mim é outra. O membro para mim é o cara que aceitou ter uma vida com Jesus integral, completa. Público é o cara que entra na igreja, o culto a hora que ele quer e faz da vida o que ele quer. Tem que ser separado, e não estão se separando mais. Porque daí com os membros, a gente entra no parecer daquilo que tem que ser feito, como um membro do corpo de Cristo. Mas já o público, aqueles que são frequentadores, nós não podemos utilizar a mesma linguagem, porque é óbvio, ele nem se decidiu. Então há coisas relacionadas à igreja, ao ministério, até os dons espirituais, que não cabe esse camarada aí que frequenta aleatoriamente saber. Ele só vai saber a hora que ele entrar fundo no que é Jesus. Daí tem motivo ele saber outras coisas relacionadas à fé. No demais, o que é fundamental, nós temos que pregar para ele. E eu vou pregar hoje aqui. Mas nós nunca fomos legalistas aqui. E nem podemos ser. Porque legalismo para mim é você passar a impor às pessoas certas regras ou noções de regras de vida que o evangelho não prega. E impor com que essas pessoas pratiquem. Porque senão, elas não vão ter o direito mais de ouvir a palavra. Então daí o que aconteceu no texto de Paulo ter que instruir Timóteo é exatamente isso. Que as discussões doutrinárias de coisas que não são fundamentais geram debates, divergências, separações e guerras. Antes essa energia tivesse sendo usada para discutir o que é fundamental, fé e amor. Mas as energias, os esforços humanos naquela época, ao ponto de Paulo dizer para Timóteo, vamos parar com isso? Ou vamos trabalhar para que isso seja extinto da igreja? Se trata exatamente de pessoas que estavam levantando certos questionamentos que estão na lei de Moisés, para querer impor para os cristãos também obedecerem como cultura judaica, como costume judaico. O que eu quero dizer aos amados irmãos, que nos dias de hoje eu poderia transformar isso em certos exemplos aqui, de usos e costumes. O que é mais forte para o evangelho? Aquele que crê em Jesus ou aquele que guarda o sábado? O que é mais forte para o evangelho? Aquele que é crente em Jesus ou aquele que cumpre certas regras alimentícias para não pecar contra Deus? Quem é superior para o evangelho? Aquele que dá o dízimo, aquele que vai todos os dias no culto, jejua também em dias periódicos, ou aquele que é crente em Jesus?
O Evangelho diz para mim, aquele que é crente. Porque consciência não se trata separado da fé. Regra não se trata separada da fé. Nada no mundo da obrigação se trata separado de Cristo. Se nós estamos unidos a Ele, o ensinamento é dele, não é nosso. Então aquilo que Ele considerou fundamental, importante, prioridade, nós temos que ensinar, até para aqueles que não são crentes, principalmente para eles. Porque se não tiverem, vão ser condenados. Então Paulo ele se incomoda pela questão de que o mandamento que a igreja deveria cumprir era baseado no amor que procede de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E nota, versículo 6, que alguns se desviaram dessas coisas para se entregarem a discursos vãos, baseados na lei. E quando ele fala baseados na lei, ele não está dizendo a lei de Deus, ele está dizendo nas leis cerimoniais. Discursos vãos, baseados em coisas que a lei lá atrás prega, porque homens criaram, não foi Deus que ensinou, homens criaram. Eu já vou chegar lá com você. Mas vamos falar um pouquinho da lei de Deus e o Evangelho, essa separação que tem na tua Bíblia, com a história do Antigo Testamento e com o Novo Testamento. Há uma diferença entre o Deus antigo e o Deus atual. O Deus do Antigo Testamento e o Deus da Nova Aliança, no conceito evangélico, não. É o mesmo Deus. Então podemos dizer que tanto a lei que Deus ensinou aos homens lá, ela é compatível à lei que Jesus ensinou também pelo Evangelho. Ambos conceitos e preceitos são idênticos. Não são incompatíveis, são idênticos. A nível de motivações de como controlar a vida de um crente, como também a conformidade dos mandamentos que Jesus ensinou com aquilo que Deus também ensinou pelos profetas. Se você fizer um levantamento, você vai ver que não há incompatibilidade, diferença, contraste entre as duas coisas que Deus ensinou, seja no tempo dos profetas ou então por intermédio do seu filho que esteve aqui. Isso é importante por quê? Porque nós não servimos a um Deus que mudou de parecer, de conceito, pensamento e ensinamento, porque mandou o seu filho aqui. Apesar que alguns evangélicos pensam assim, de que Deus agora ele tem uma versão mais adequada a amar mais do que querer julgar, mais amar do que querer exatamente aplicar a justiça. Isso é inadmissível, porque o seu filho é a absoluta justiça. É a plenitude de toda essa justiça, como também de todo esse amor. Então não há uma diferença entre o Deus de lá e o Deus de hoje. O Deus antigo e o Deus atual é o mesmo. E por intermédio do seu Filho, tudo que ele pregou dentro dos mandamentos, estão também na lei e também está nos profetas. E aquilo que foi criado pelo homem, construído pelo homem ao longo dos séculos, Jesus foi diluindo, foi arrancando, foi quebrando, ao mesmo tempo cumprindo, para trazer da lei e dos profetas aquilo que nós deveríamos obedecer, que é válido, que é fundamental e importante. Essa foi a renovação. Extrair, tirar o que é de Deus do que os homens ensinaram a vida toda, para que nós que fomos construir uma igreja para Ele, baseado na fé, não ficássemos à mercê e escravos de conceitos e preceitos humanos, de dias, genealogias, festividades, anos, semanas, alimentos consagrados e específicos, que é o que na lei também se ensina. Jesus cumpriu toda a lei e todos os profetas para trazer à tona o mandamento real, puro e verdadeiro que nós devemos obedecer aqui. Tem gente que fica zangada comigo quando eu falo lei de Moisés, quando eu falo religião de Moisés. E eu sou bem claro em dizer a você que, como muitos lá, Moisés também errou por fraqueza e sentimentos humanos, acrescentou muita coisa lá que Deus não falou.
E esse é o problema de muitos líderes. O legalismo. Querendo impor certas regras e certos costumes dentro da igreja que Jesus não viveu e nem ensinou. Que os apóstolos também não impuseram e não pregaram. Até então, falaram de algumas coisas que deixaram bem claro que isso era mais uma cultura do que uma regra de fé. Eu me refiro às vestimentas e o não corte dos cabelos e etc, etc, etc. Eu não quero entrar aqui hoje na questão histórica, mas o fato é que o Evangelho e a lei, ambos, como Romanos 7, verso 7 ao verso 12, ensina, são critérios de maneira de vida que Deus não mudaria jamais, muito mais ainda pelo seu Filho. O tom, o efeito, a expressão é a mesma. Lê Romanos 7, verso 7 ao verso 12. São similares. Leia. Paulo ele entra aí brigando sobre o quê? A similaridade da lei e do evangelho que Jesus pregou. Que o evangelho não está divorciado da lei. Um exemplo para você. Se na lei Deus mandava matar quem era sodomita, homossexual, ou então aquela coisa que você já sabe, o que mudou na nova aliança é que agora, ao invés de Deus mandar matar e queimar, conforme a justiça dele, ele direciona para o seu filho para tentar reconstruir uma nova vida em cima desse camarada pervertido. Se ele não quiser, lá na frente, ele vai ser condenado do mesmo jeito, numa condenação bem pior do que ser queimado pelos profetas. Mas ele continua tendo o mesmo repudio, a mesma dor, o mesmo sentimento sobre o pecado. Falar que agora, porque o filho dele morreu na cruz, ele ama mais do que o pecador, mais do que a sua justiça, é banalidade. Ele ama o pecador porque ele é justo. E porque ele é justo por intermédio do seu filho, agora ele quer recondicioná-lo. E os ensinamentos que Jesus vai trazer sobre essa pessoa que quer ter uma nova vida, são os mesmos ensinamentos que estão na lei, baseados em coisas que Deus não quer que eu e você façamos, que Jesus nos dará poder para isso, para não fazer o que é inconveniente e desagradável a Ele. Então não há uma dupla personalidade divina aí na tua Bíblia, amigo. Deus continua o mesmo. E não é porque Ele ama agora por intermédio da morte do filho dele, o pecador, que Ele está cego, inútil, impotente, sem opinião do que você anda fazendo de errado por aí. A graça não é um pretexto para ninguém pecar mais aqui. Paulo fala isso em Romanos 6:1. É um dos maiores motivos que o homem tem para não pecar mais. É o fato dele saber que Jesus morreu para este fim, para transformar e libertá-lo do mal. Nós não temos um relaxamento da lei, porque o filho morreu. Nós temos uma abreviação de tempo, aonde Deus quer mais salvar, mais transformar do que condenar. Mas já há um dia lá na frente preparado para pegar todo mundo aí e jogar no inferno. E todo mundo que eu me refiro é aqueles que fizeram a sua opção e a sua escolha errada. E usaram a liberdade de vida e o livre-arbítrio para negar e desprezar o que Jesus ofertou por ele. Tudo que está na lei é similar ao que Jesus pregou a nível de mandamento. E o que não era válido, importante e não era fundamental, ele cumpriu para diluir. Mas os caras foram lá para querer ressuscitar, querer trazer isso, o que Jesus aboliu, de novo para a igreja. E Paulo estava lá para combater exatamente essas picuinhas, essas desgraças, essas discussões tolas, inúteis, vis,
baseado no que o homem veste, baseado no que o homem come, baseado no que o homem tem que guardar a nível de festividades, dias, meses e anos, etc, 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 genealogias, famílias, hereditariedades, tradições, culturas, igreja, patrimônio, essas coisas todas que nós ainda vemos sendo discutidas dentro da igreja até hoje. Há mais uma severidade para com a formalidade do que para com o coração, do que para com aquilo que se pensa, que se sente e que se faz nesta vida, inclusive até com o próximo. São pessoas que são preocupadas exatamente em como se apresentar, mas não tem nenhuma noção ou obrigação ou dever do que elas precisam ser espiritualmente. Elas se preocupam com o que elas comem, mas não se preocupam com o que elas pensam. Elas se preocupam com aquilo que elas devem investir, mas não se preocupam com aquilo que elas estão fazendo com o próximo. Elas se preocupam com aquilo que a igreja precisa cumprir a nível semanal, mensal, de festividades cristãs, mas em compensação, não sabem nem se são crentes em Jesus de verdade. É um nível de hipocrisia que afronta o Senhor e o Evangelho. Hoje mesmo eu me deparei com uma notificação da Igreja Católica que o Papa Francisco estava pegando mais alguns nomes de pessoas que se destacaram na questão social, filantrópica do catolicismo, e estava canonizando essas pessoas, porque ele achava e acreditava que elas tinham um certo papel divino na igreja. É uma herança que nós temos nessa terra maldita, de achar que certas coisas que os homens fazem aqui, por mais convincente que seja, dão a eles o título e o lugar de Deus, de pessoas santas. Então já não é mais o que Jesus fez, nem o que ele é o que esse cara é e o que anda fazendo por aí, que dá sentido, Deus salvá-lo. Toma cuidado. Lá no texto de Gálatas capítulo 5, versículo 4, é um texto que nós vamos ler. Ainda tratando de lei e evangelho. O evangelho não está divorciado da lei, pelo contrário, traz a lei porque Jesus a cumpriu para dar o maior mandamento. E eu quero que a igreja leia Gálatas capítulo 5, versículo 4, em voz alta, por favor. Leia. Amém. Então Paulo trata aí a lei como um requisito de salvação. Trata de homens que queriam estar sob a lei, ou precisavam da lei de Deus para querer se impor, ser conhecido e ser divulgado. E Paulo alerta, o fato de quererem estar sobre a lei e usar a lei para serem homens justos, excluía esses homens da graça de Deus, e por isso eles se mantinham escravos da condenação e do poder do pecado. A lei, segundo 1 Timóteo capítulo 9, diz o apóstolo Paulo, não é para o justo, mas para aquele que é transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, devasso, sodomita, roubador de homens, mentiroso, perjurador. Ora, vendo isso daqui, percebe-se que o que Paulo está preocupado, na verdade, em exortar, em ensinar, é sobre moral, nível de moral, e não é isso. Ele está querendo dizer exatamente por intermédio desse ensino, que aquele que procura estar em cima do propósito de querer provar que ele é justo, ele se mantém escravo e condenado, desde o que ele era antes, desde o seu início. Ele se mantém preso e escravo de um conceito que irá condená-lo e nunca ele terá permissão, condição de se libertar do mal do pecado. Não se trata de uma pessoa que ela vai ser condenada porque ela peca, mas de uma pessoa que vai ser condenada porque quer ser justa, enquanto Deus a considera pecadora. A lei sendo utilizada por homens que queriam ser salvos por Deus por intermédio daquilo que faziam. O problema não está na lei, o problema está em quem a manipulava, em quem a utilizava. Deus deu a lei, segundo o apóstolo Paulo, para que o homem conheça o que é pecado, mas não deu a lei para o homem praticá-la a fim de querer dizer que ele pode ser merecedor da salvação de Deus. É aí que está o erro. Quando o homem ele pega certas regras,
certos princípios que estão nesse livro, para querer provar que ele é bom, justo e competente para exercer um estado de justiça, ele se mantém no conceito do evangelho pecador, profano e escravo, preparado para ser condenado. O propósito não é eu e você provarmos que somos bons. O propósito é nós aqui provarmos que nós somos obedientes. O propósito aqui é realmente nós provarmos se nós somos de Cristo. Se Jesus nos alcançou, e se agora nós estamos unidos a Ele, para termos uma vida com Ele, pois esta é a justiça de Deus, que precede da sua vontade, e que é maior do que qualquer justiça humana. Então, uma igreja regimentada por lei e obrigações, que a fazem ser santa e digna da salvação de Deus, é uma igreja perdida e completamente condenada. Porque o que faz as pessoas aqui irem para o céu e serem salvas não é o fato do que elas fazem nem do que elas são, mas do que elas acreditam, do que elas creem, do que elas receberam e confiam em Jesus Cristo. Não está sendo debatido aqui nível de santidade. Nós não queremos aqui medir quem é melhor, quem é mais bom, quem é mais justo. Nós queremos perguntar aqui, nessa noite, eu vejo o anseio desse irmão: quem é crente em Jesus aqui? Quem o aceitou aqui de coração? Quem acredita, quem crê que está nas suas pisaduras e no seu sofrimento a justiça que nós precisamos para se salvar? Quem crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai? É isso que nós estamos com vontade de saber aqui. Porque se começarmos a levantar um debate de quem é melhor, quem é mais bom, quem é mais justo, vão haver divergências, confusões e guerras aqui entre nós. Mas se perguntarmos ao Evangelho quem é bom, quem é justo, quem é perfeito, o Evangelho vai dizer: aquele que morreu por você, pecador. E você precisa dele. Então esse debate para saber quem é melhor, quem é mais santo, quem é mais justo, é um debate onde somente homens derrotados e vencidos pelo pecado e pela religião, é um debate para ser frequentado somente por eles. Porque se nós realmente queremos aqui ter uma vida com Deus, Jesus é a porta disso. Mas se nós queremos nos afundar, nos autocondenar, esse é o caminho então. Querer ficar exatamente pegando certas regras, certos preceitos até culturais, de época, de história, para ficar construindo uma perspectiva de uma pessoa que agora, nesse exato momento, ela é feita de bons costumes e por isso ela merece alguma coisa de Deus. A salvação não vem por intermédio de força humana, nem de dedicação humana. Ela vem exclusivamente por intermédio daquele que crê no que é certo, naquele que dá a salvação, Jesus Cristo. Abra o texto da palavra de Romanos capítulo 4, versículo 14. Olha para quem está do teu lado e diz para ele aí: só vai entrar no reino dos céus, só herdará a salvação, só será salvo aquele homem cuja sua vida, cuja sua fé está depositada naquele que morreu na cruz pelos seus pecados. O reino de Deus é para o crente, não é para o bom, não é para o justo, nem para o perfeito, mas para aquele que confia, que crê, que assumiu ter uma vida com Jesus até o último dia. Amém? Texto de Romanos capítulo 4, versículo 14, pode ler. E verso 15. Versículo 15, você leu? Amém. Como todo mundo percebe, estar sobre a lei
no Evangelho é um termo depreciativo, pejorativo, tá? Porque detona exatamente esse camarada que está indo para lá agora com Moisés, levantar certos costumes, preceitos e regras, que já disse o meu Senhor que o mais importante da lei, eles não querem, eles só querem ficar na picuinha. Ele está indo para lá, para resgatar tudo isso agora para o cristianismo, a fim de provar que o que dá sentido Deus falar com ele, o que dá sentido Deus ser fiel com ele, e dele ser recompensado pelas ações de Deus e da sua misericórdia, é ele ser justo. Paulo fala, a lei não é para o justo, porque ele é crente. A lei é para esse cara que não entendeu ainda, que ele não tem direito algum com Deus, e que tudo que ele tentar fazer de bom, de reto e justo, não dá sentido Deus fazer alguma coisa por ele ou com ele, porque nada daquilo que o homem fizer, ou que ele pensar, ou que ele determinar, pode ser superior àquilo que Jesus fez na cruz. É como se o Evangelho dissesse, e por isso ele está no meio da tua Bíblia, que só há uma forma de Deus poder justificar, ou então salvar, ou então ter misericórdia de alguém aqui, ganhando ele para Cristo. Porque nada do que ele está fazendo aí agora, por melhor ou mais convincente que seja, vai fazer com que Deus o salve por isso. Porque se depender do que ele é e do que ele faz, separadamente de Cristo, ele já está condenado. O homem que utiliza a sua própria justiça, ou certas regras da lei, para provar que ele é justo, este homem já está condenado. Não se iguale a isso. Não se reduza a isso. Então a lei, ela tem uma relação conjugal com o Evangelho, mas uma disputa com o ego, com a religiosidade. Porque a lei vai repegar, vai resumir, vai ajuntar, vai congregar todos esses caras aí, que estão se gabando do que são e do que fazem, e se achando superiores àquelas pessoas que estão derramadas ali na cruz, suplicando alguma coisa de Jesus, que acham que são melhores, são mais avançados, têm mais condições. É a superioridade da raça. Deus vai pegar todos esses caras aí, para atrocidar, para matar, para condenar, e a lei é para eles mesmo, que querem viver da sua própria justiça e não da justiça de Deus, que querem viver em pró a este ego religioso, de se olhar no espelho e perceber, ou então achar que isso é realidade, de que ele é alguma coisa, e de que pelo fato de ele fazer algum bem, ou alguma bondade, dá sentido Deus fazer também alguma coisa por ele. Segundo o Evangelho, ele já está condenado. Ele é o maior mentiroso que você já ouviu aí fora. E você pode ser um dele. Um iguais a esses aqui, que ficam olhando em certas coisas, observando certas coisas que são irrelevantes, superficiais para Cristo. Mas você fica ali preso naquela condição de ficar julgando esses padrões mesquinhos e fúteis e banais e superficiais, porque no profundo, naquilo que é fundamental, você não quer tratar, porque você mesmo está em falta. E pode ter certeza de uma coisa, muita gente deixou de entrar dentro da igreja para escutar do Evangelho o que é mais importante, porque sabia que ia entrar lá para ficar sendo desgastado, violentado, discriminado por certos costumes que a igreja tem e quer incluir ele também. Eu não vou entrar no mérito disso, você deve identificar um monte aí. Mas o maior mandamento a ser cumprido é o amor, que opera numa boa consciência, numa fé não fingida. E Paulo determinando, o maior mandamento que nós temos que cumprir aqui agora, é sabermos se a nossa mente, a nossa fé,
O nosso coração pertence a Cristo. Se nós fomos alcançados por Ele, porque longe dEle, fora dEle, separado dEle, nós já estamos condenados e preparados para o fogo eterno, porque da boca do homem e das suas obras, Deus não quer nada. Ele quer para o Filho dele. E é para lá que nós estamos direcionados agora. Amém, Jesus? Amém. Romanos capítulo 10, versículo 3, versículo 4. A prática da lei é ego, irmão. E quando entra aquela expressão de Paulo, o fim da lei é Cristo, ele não está querendo dizer que Jesus baniu a lei e os profetas. Ele está querendo dizer que Jesus baniu a justiça do homem. Que o sentido agora é saber o que ele fez por você e não o que você faz por ele ou por alguém. Fim da lei é Cristo, pronto, Deus perdeu vontade. Não, o fim da lei é Cristo porque Deus não quer mais salvar aqui ninguém por intermédio do que o homem faz, mas do que o seu Filho fez. Quem crê nisso diz amém. Quem crê nisso diz amém. Leia o texto, Romanos capítulo 10, verso 3, verso 4, leia. Amém. Então está querendo dizer que o contraste aí é que nós temos de um lado aqui gente querendo ser levada para o céu por mérito próprio, e do outro lado ali pessoas se humilhando aos pés de Cristo porque acreditam no Evangelho da graça, de que a salvação é um dom que Deus concebeu e que não é uma propriedade de ninguém aqui, nem o homem tem poder sobre ela. Deus salva porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso. Antes de você fazer o que Ele te pede, Ele salva porque Ele é fiel. Ele não salva porque você merece, Ele salva porque você creu em quem Ele destinou para ser Senhor e Salvador da tua vida. Ser bom é dever. Ser crente é graça. Fazer a justiça, isso é um dever teu. Ser crente é um estado de graça, porque somos, porque Deus se manifestou a nosso favor. Deus se manifestou por intermédio do Filho que doou para nos abençoar. Isso não é mérito nosso. Qual é o contraste aí? Que agora ele está pegando a lei como um recurso, ou certas coisas que a lei ensina, para querer dizer agora que as coisas que Deus anda fazendo na vida dele são respostas daquilo que ele está fazendo com a fé. E eu queria saber o seguinte: aonde entra Jesus nesse mérito aí, ordinário? Ele não quer saber disso, mas eu quero pregar isso para ele. Deus fez, Deus agiu, Deus operou, porque a igreja fez. Pelo amor de Deus, você está voltando lá para a religião de Moisés, filho. Deus agiu, Deus fez alguma coisa por intermédio da tua busca, você caiu da graça. Se Deus fizer alguma coisa aqui nesse culto hoje, não vai ser em torno da minha gritaria aqui, nem dessa pregação aqui, e nem do que você orou aí, mas porque o Filho dele existe, porque ele está à sua direita, porque ele está erguido lá ao lado do Pai, orando e intercedendo por nós. É a mesma coisa o Espírito Santo. O Espírito Santo passou a ser tratado por alguns intelectuais como sendo um vento que sopra aqui, sopra lá, sopra acolá, sopra de cá, sopra em todo lugar, porque tem um povo lá reunido, gritando e clamando em jejum, em consagração, etc, etc, etc. Mas meu Senhor disse o seguinte: se eu não for para o alto, o Consolador não virá sobre vós.
É preciso ele morrer, ressurgir, vencer, subir à destra de Deus, para que a promessa do Pai desça sobre vós. Ficai lá em Jerusalém quietinho lá. Fica lá em Jerusalém só na graça, porque a promessa só vai cair se eu vencer, se eu triunfar, por amor a você, pecador. Então quando o Espírito Santo cair lá em Atos capítulo 2, não vai sair pregando para todo mundo aí, que isso aí foi uma campanha de jejum que você promoveu com teus irmãos, para fazer Deus falar em mistérios. Vai contar para todo mundo que isso daí é obra daquele que morreu, ressurgiu e venceu, para que nós pudéssemos viver da fé e da graça de Deus. Deus opera, Deus age, Ele se manifesta, Ele recupera, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz justos de pecadores, porque Jesus venceu. A justiça e o mérito é dele, e não sai de nenhum recursinho da lei, não. Comedor de espinafre, de repolho. Não é porque você tem certas coisas aí sendo praticadas que estão dentro do que Moisés ensinou ao seu povo, ou até mesmo também certas coisas que Deus pediu a Israel, que lhe dá direito de chegar hoje aqui e dizer que você está aqui porque você abriu essa porta. Eu fico impressionado que o fundador da igreja é o pastor. O fundador da igreja é o pastor. Ele bota o nome dele na placa, o ano e a data que ele fundou a igreja. Sinceramente eu pensava que nós éramos uma continuidade dessa igreja. Não imaginava que eu consegui fundar a minha. Eu fui enxertado. A igreja não começou quando eu abri. Eu peguei o ônibus, fiz um sinalzinho lá e falei, quero ser de Jesus também, minha gente. Deixa eu entrar nesse ônibus aí que eu quero ser crente. Não, eu fundei a igreja. Fundou e vai se fundar com ela. Vai se afundar legal. Porque a igreja é uma só. Não tem muitas igrejas no céu não, é uma só. E o cabeça dela é Jesus. E o cabeça dela é Cristo. É Ele que lidera as nossas vidas. Somos respostas dEle. Somos feituras das suas mãos. Somos testemunhas do quanto Ele é poderoso para fazer obras maravilhosas em nossas vidas. Sabemos dizer isso. Sabemos dizer isso. Que quando a igreja ora, que quando a igreja clama, que quando ela ouve a palavra em nome de Jesus Cristo, Deus opera porque a justiça é dEle. É a fé. Então vai baixando a bola aí, meu filho. Pois as tuas discussões tolas estão subindo ao céu. Está subindo lá e está cheirando sodomia para Deus. Está cheirando transgressão. A ótica para o fundamental é a seguinte. Tem um monte de costume sendo pregado aí. Um monte de regrinha sendo pregada que pode estar até no evangelho, mas ninguém saiu para perguntar para esse povo se são crentes. Tem um monte de coisa sendo pregada para esse povo aí do que eles devem fazer, não fazer. Você fuma, você bebe, você se prostitui, você já entra no mérito do que ele não pode fazer. E esse cara está com um monte de utensílios e badulaques e despojos do catolicismo que ele não conseguiu desovar ainda. Porque ele não é crente. E Paulo está dizendo aí, meus irmãos, a incredulidade acerca de Jesus supera qualquer pecado. A lei é para eles, para aqueles que não conseguiram vencer o pecado. E não conseguiram vencer porque não são crentes. A apostasia da fé não é um déficit moral da igreja, é um déficit de fé. A igreja caiu no pecado porque não crê mais nele, porque se afastou dele. Não é porque ela não quer a justiça, não quer o bem, não quer fazer o bem, é porque ela não tem mais. A sua razão
o seu pensamento e o seu coração preso naquele que morreu por ela. Então Deus não age mais. E estão agora morrendo aí, até em cima de coisas que a vida toda pregaram, a vida toda defenderam, e até nestas coisas estão se afundando. Eu poderia falar um monte delas aqui, que nem matrimônio, nem casamento eles estão dando conta. Agora a moda agora é gay chegar dentro da igreja e falar que Jesus não se restringiu à sodomia, e outro retardado lá da Universal falou isso também. Aquela besta de 4 patas. Mas por que será que o Senhor não restringiu? Ele não restringiu a especificação, mas restringiu a sodomia no contexto geral. Mas ele não perseguiu nenhum homossexual, é óbvio. Ele não botou uma cadeia especial para prender quem é homossexual. Ele não veio para essa missão, ele não veio para essa tarefa. Fica perseguindo o gay. A sua missão era chamar todo mundo que pode não ter problema com o gay ou com a homossexualidade, mas tem problema com outras coisas que também aborrece Deus. E já falei aqui, lá na lei lá, se deitar com a esposa quando ela está menstruada também é pecado. Adulterar também é pecado. Eu estou falando para o super macho. Ô filho, vem cá. Você vai deixar de ser gay hoje aqui por quê? Cristo. Você vai deixar teu pecado hoje aqui por quê? Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Você cantou aqui hoje comigo. Você cantou hoje comigo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele morreu e ressurgiu dos mortos, para a justiça de todo aquele que nele crê. O fim do justo é Cristo, o fim do bondoso é Cristo, o fim do santo é Cristo, o fim daqueles que pensam que são alguma coisa é Cristo. O fim destes homens que pensam ser bons diante de Deus é o Filho de Deus crucificado na cruz, que não veio para os bons, que não veio para os sãos, mas veio para aqueles que são pecadores e precisam se arrepender. Abra o texto de Romanos capítulo 3, versículo 21. O que é fundamental e ninguém quer discutir, ninguém quer pensar e ninguém quer voltar o seu coração nos dias atuais. Que nós, na verdade, nesse momento estamos carentes demais. Um dos princípios fundamentais do Evangelho, que aí sim vale a pena entendemos bem. Lê o texto, Romanos 3, 21. Amém? Leu de baixo. Amém. A lei que nós cremos é Cristo. A lei que nós cumprimos aqui é Jesus. Ele é a lei que a igreja hoje, Cenáculo a Fé, visa obedecer e viver. Consiste numa lei baseada em tudo aquilo que ele viveu, testemunhou e ordenou, pois entendemos que ele é o mais importante de tudo que Deus já falou entre os homens. A lei que nós queremos cumprir é Jesus. A lei que opera pela fé. A lei que me diz que sem Jesus eu estou condenado. Sem Cristo, nenhuma justiça que faço me salvará da condenação de Deus. Pois Ele é a justiça maior. Quer dizer que o mérito e a glória é dele, de toda a bondade ou justiça que você pratica, porque Ele opera na tua vida. Isso não é coisa nossa, nem feitura nossa, nem obra nossa, nem coisas que nós criamos ou temos poder de criar, mas é porque Ele habita em nós e está em nós, por esta fé que nós admitimos e recebemos em seu santo nome. É este milagre que aos olhos humanos não é perceptível, mas nós já somos testemunhas do operar, das maravilhas que Ele tem feito em nossa vida. Se nós oramos, jejuamos, clamamos, ou nos batizamos, ou fazemos alguma coisa bíblica, evangélica,
doutrinária, consistente ao que ele ensinou, é porque nós cremos nele. É porque ele existe. É diferente de você querer ser santo, é você querer ser crente. Diferente de você querer se destacar entre os outros, porque você é alguma coisa, é você querer chegar a esta plenitude de confiança, de crença e certeza de que Jesus é a coisa mais importante que o homem pode alcançar na sua vida. Pastor, o que seria ser um crente? Você assumir Jesus para ter uma vida com Ele. Paulo já dizia: morrer para que Ele exista, morrer para que Ele seja maior em você. Morrer para o teu eu, para o teu ego, para as tuas certezas carnais, e deixar que Ele se sobressaia, que Ele seja maior, que Ele seja supremo na tua vida. Isso é ser um crente. Ter a certeza de que sem Ele você não é nada. Sem Ele você está desligado, você está cortado, você está separado. Você é uma palha que Deus está preparando para queimar no fogo. Vamos falar de justiça que opera pela fé. É uma igreja que chora aos pés de Cristo. É uma igreja que se humilha aos pés de Jesus, porque sabe que a graça vem dEle. Deixa eu dizer, da justiça que opera pela fé, a lei que opera pela fé em Cristo Jesus. É esta igreja que não se vê sem Ele, que não pode ir embora, nem se desviar do seu santo caminho, porque sabe que sem Ele já está condenada. São pequenos galinhos que Deus enxertou na videira que é Cristo, para que elas pudessem ter condição de vida. Foram adotadas, foram alcançadas, foram trazidas para a graça, para a misericórdia, porque não tinham direito, mas Ele, por intermédio da sua vida, do seu esforço, da sua entrega, do seu sacrifício, deu a nós o direito, deu a nós a condição, para que nós pudéssemos, a partir do momento em que conhecemos essa verdade, nunca mais abandonarmos Ele. Por que a igreja faz coisas corretas? Por que o cristão faz coisas justas? Porque nós temos essa meta moral no Evangelho, porque nós cremos nele. Porque eu não quero perdê-lo. Porque eu não quero me afastar dele. Agora, se esse cara acha, se eu sou pecador ou justo, pouco me importa, porque a minha meta não é provar nada a ninguém, mas ser crente nele. Que talvez seja uma coisa que você não conseguiu ofertar ainda. Não é a tua dignidade que Ele quer, não é o teu respeito, não é a tua presença, não são teus lindos cânticos, não é a tua devoção. Dar a vida para Jesus, eu creio que é o seguinte: você é dele porque não se vê sem Ele. E a tua vida agora é por Ele, não por você. Porque a justiça que nós temos que praticar é a dele, não a nossa. Cristo é o fim do homem justo e o início de uma nova vida com um pecador que quer se arrepender, minha gente. A minha concepção de conversão está lá no Calvário, pois foi lá que eu vi nas pisaduras e no seu sacrifício e na sua dor o meu livramento. Abri mão de hereditariedades, abri mão de coisas que eu aprendi em família, por parte de pai e de mãe, para começar do zero. Para poder dizer a você hoje que a minha fé não depende de homens, não depende de família, porque eu tenho uma história particular com Ele. E já diziam para mim: mas você não foi tão sujo assim. E eu tinha a obrigação de dizer que a minha sujeira, a minha depravação, a minha imoralidade, o meu pecado maior consistia no meu passado em querer viver sem Ele. Não tem pecado pior do que esse. Isso traduz porque o crente não sai da igreja, ou porque ele não deixa de operar certos instrumentos de fé, porque ele precisa do seu Senhor perto dele, ponto final.
Agora, se tem alguém aqui querendo se destacar, se tem alguém querendo chamar atenção, com base no bom mocinho, na bom mocinha que ele é, se afasta que é o diabo. Se afasta aí que é o cão. Se tiver alguém aí querendo colocar saia no pé, se ele querendo colocar em você, entendeu? A performance de uma mulher que não tem vaidades. Para o teu conhecimento, a mulher que não tem vaidades é a mulher que não se cuida. Para elas, para algumas aí. Pode repreender que é o cão, é o diabo. Está de olho no teu marido. Está de olho no teu marido. Quer que você fique bagaçada para catar ele. Sem dizer outras coisas que a gente vê por aí. E a gente escuta por aí. Mas eu, pastor, eu falei que eu ia deixar de lado. Eu tenho vontade de falar disso, mas eu não vou deixar de falar o mais importante para começar a tratar desse lixo. Mas em 1 Timóteo 1, versículo 14, 15 e 16, o que Paulo fala lá? E graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E a graça de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. E fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Sou esse cara que quando vi o ônibus da graça passar, estendi meu dedo e falei, eu também sou pecador, deixa eu entrar, Senhor. Senhor, deixa eu entrar, Senhor. Saí de um para entrar em outro, mas diferente, porque aquele que eu andava antes, era aquele certificado de que, faça as coisas corretas, certinha, meu filho, que Deus te abençoa. Ah, é? Faz as coisas certinhas, filho, seja bondoso, seja justo com as pessoas, seja honesto, que Deus sempre vai te abençoar por isso. Você quer ver o nervoso é quando escuta essa jabiraca pregando isso. Ah, filhinho, é como se dissesse assim, continua, filhinho, fazendo coisas boas, obras boas, porque Deus salva quem pratica obras boas. Deus está nos bons, Deus está nos justos. Daí Paulo tem que levantar mesmo para brigar com esses caras que eles estão falando na igreja, né? E o que Jesus fez na cruz do Calvário está sendo desprezado por eles. Eles não precisam mais. Ô, meu filho, você tem pecado? Não? Olha essa. Qual justiça é maior? A tua ou a dele? A dele. Que é convincente falar assim. Então, se é a dele, você é pecador mesmo assim. Se a justiça dele é maior do que a tua, então você perante ele é um pecador miserável e sempre será, com todas as coisas boas que você faz. A Bíblia já diz que quem diz que não tem pecado, a verdade de Deus não está nele. Sabe por quê? Porque você é feito de uma natureza depravativa, imoral, escrava de licenciosidades, e sem Cristo você está vendido para isso. Sem Jesus você está morto, condenado a isso. Então abaixa a bola aí, filhão, porque nós perante Ele somos pecadores, perante Ele nós somos miseráveis. É só Ele abrir a boca que a igreja tem que estar lá de joelhos, suplicando pela sua misericórdia, entendendo o significado da graça, da misericórdia, pois é porque ela existe que Ele está aqui. Irmão, não vai jejuar, não vai orar, não vai fazer uma campanha, um clamor, o irmão está dando brecha para o diabo, hein? O irmão está dando lado para o diabo aí, irmão. Vamos fazer uma campanha de oração para se fortalecer aí, irmão. Vamos buscar o Senhor, vamos orar. Daí o cara fica procurando razão para dar esse up, esse ânimo, esse vup, esse pulo, né? Como é que é isso? Tem vontade de orar? Quem tem vontade de orar aqui? Quem que tem vontade de vir para a igreja aqui? Vai, Red Bull. Ele é diferente daquele irmão. Irmão, você não está tendo vontade de orar, irmão, como se ele fosse um doente. Já enxerga até lepra em cima dele. Como se ele fosse um doente, porque ele não está tendo vontade de orar. E manda ele fazer a avaliação, porque ele não está tendo vontade de ir na igreja e orar. Manda. Ele fazer uma avaliação correta. Sabe o que ele vai dizer? Que esse irmão está no pecado. Ele caiu no pecado. Ele está querendo abraçar o diabo. O problema dele, pastor, é que ele ama mais o pecado. É mesmo, é? Mas eu sou do tempo onde, quando o Senhor me ensinou,
que quando a gente entra num dever moral e espiritual, as razões que me fazem fazer o que o Evangelho me manda, só tem uma. Ele existe e eu tenho que fazer. E eu preciso dele. E a forma que eu tenho para estar próximo a ele é fazendo isso aqui. Me limpando e me purificando no sangue dele. Você não tem mais força e vontade de buscar o reino de Deus e a salvação, é porque Jesus não tem mais uma importância para você. A avaliação que o Evangelho me dá é essa e eu tenho que pregar isso. Que vontade de orar e se consagrar e buscar, nós não temos mesmo, filho. Não dá. Vai chegar uma hora que vai bater você querer ser só certinho. Entendeu? Vai nessa. Vai chegar uma hora que quando fizer alguma coisa com você, você vai virar o diabo e não vai se reconhecer. A hora que você levar um chifre, que você for traído, alguma coisa absurda te acontecer, se Jesus não tiver aí, meu filho, você vai virar o capeta. Você não vai querer mais ser santinho, não. Mas se Jesus estiver aqui, e você aos pés da cruz, vivendo da graça, você vai suplicar, vai clamar, e Ele vai te dar força, para você passar por essa situação na sua vida. Você vai dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, e Ele vai agir, porque Ele adora uma igreja aos pés dEle. Aleluia. Naraca porias Ernesto poderoso. Romanos 13, verso 8 ao verso 10. Os irmãos não ficam tristes porque eu mando vocês ler a palavra, né, irmãos? Não ficam não, né? Problema teu também. Romanos 13, verso 8 ao verso 10. Amém? O cara aprende a ler aqui. Aprende a ler na insistência do pastor. Pode ler, Sinaco, Romanos 13, verso 8 ao verso 10, em voz alta. Amém? Nós estamos tendo um monte de problemas aqui morais. Mas a nossa solução é fazer com que essas pessoas não cometam mais essas atrocidades por uma única razão: a fé e o amor de Cristo. Então vamos resumir todos esses deveres. Ama teu próximo como Jesus ama ele também. Porque se você não amar o teu próximo como Jesus ama, amar no sentido não de ir para a gandaia com ele, amar no sentido de você dar o que ele precisa, espiritualmente e materialmente falando, tá? Se você não amar o teu próximo como Jesus amou, você é tão pior quanto a estas pessoas que cometeram essas atrocidades com a sua moral. Então resumimos toda a obra pecaminosa e transgressora numa coisa só: quem ama, não peca. Se você amar a Cristo, por amor a Ele, você não vai pecar. Não é porque vai ter uma igreja rigorosa e um pastor general por detrás de você, que você não vai cair no pecado, ou ter tendências pecaminosas. Por que você não faz coisas inconvenientes que desagradam a Deus? Porque eu sou crente nele. E Ele age em mim. Por que você não faz coisas inconvenientes que desagradam a Deus? Por amor a Cristo, para não decepcioná-lo, para não frustrá-lo, para não perder essa chance de dar a Ele o que Ele merece. Porque vontade de pecar eu tenho. Você não? Olha o santo. Vai lá para Roma para te canonizar, rapaz. Vai lá, se apresenta para o Papa lá, ô Madre Teresa. Vai lá, ô Papa, sou eu também, me bota aí no rol do santo. Sabe? Ele não gosta mais daquilo. A dúvida é o seguinte, para esses caras que falam que não tem tentação.
que não tem problema com tentação. A dúvida é se ele é gay. Ou é outra coisa também. Ele não tem mais problema. Não cai nessa lábia. Não cai nessa aversão. Toma cuidado com esses caras que dizem que não tem mais problema com o pecado. Eu tenho muitos problemas com o pecado. Tá? Pastor, eu ando com um bastão retrátil na minha cintura. Porque eu tenho sérios problemas com gente que entra na minha frente e me atrapalha. Eu fico entre a graça e a arte. Para não dar um jeito nesse cara, eu falo, Senhor, me segura aqui, me dá graça, para me não arrebentar. Eu tenho sérios problemas com o meu eu, com a minha carne, com a minha natureza. Mas o que me prende em não fazer as coisas inconvenientes e as coisas que eu quero fazer, é porque eu amo o meu Senhor. Não é porque eu sou santo, é porque eu amo Ele. Não é porque eu sou justo, é porque eu amo. E quem ama, não cai. Quem ama não faz o que desagrada a Deus. Não é porque tem uma igreja rígida. Ei, irmão, hoje Deus mandou espada lá. Hoje Deus mandou uma espada lá. Que palavra de exortação. Pega esses caras aí, põe no lixo e joga fora, que eu tenho para mim, que nem para reciclar mais adianta. Está querendo dizer o quê? Que Deus está desgastando a igreja dele? Está ferindo a igreja dele com a palavra? Ou o pastor lá está tomando a frente de uma disciplina severa porque ele acha que é o legalismo que vai impedir a igreja de trair e pecar? Meu amigo, eu vou sair desse culto hoje aqui, vou embora para casa e vou dormir e vou roncar. O que o povo vai fazer depois que o culto acabar, pouco me interessa. Eu cheguei na conclusão de que eu não tenho governo de nada aqui. Eu não tenho poder da vida de ninguém aqui. Ninguém vai deixar de ser cristão aqui, ou vai ser cristão, porque me ama e me respeita como pastor. Eu não tenho poder nenhum aqui. O poder é isso, é amar e crer nele, ponto final. Você crê, você ama, quer então, filho, você vai tirar de letra as coisas que estão te pegando lá fora lá. Você vai passar por cima. Já para chegar assim e falar assim, ó, vem que é bom. Você vai ficar com vontade de ir, mas daí vai cair a ficha, vai falar, mas e depois da farra? Como é que vai ser? Como é que Jesus vai olhar tudo isso daí, meu servo? Como é que vai ficar a tua situação com Cristo? E os teus irmãos? E a tua igreja? E aí como é que vai ficar? Então é melhor não ir mesmo, né? Mas quem não ama, quem não crê nele, faz de qualquer jeito. Olha, você vai para o inferno, até falando que vai para o inferno. Os meios de justificação e aceitação perante Deus é feita de uma nova vida espiritual, de liberdade e justiça, que só se alcança por intermédio da fé em Jesus Cristo. A liberdade, a justiça que nós alcançamos, é feita do que Ele realizou. E quem vive dele e por ele, vai encontrar razões e significados para se manter fiel até o final. Já esse cara, que precisa da justiça própria e de certos costumes para se impor perante os mais fracos e debilitados, Deus vai condená-lo mesmo assim. Eu tenho para mim que dizer que a salvação é um dom de Deus ofende muita gente aqui. Dizer que a salvação é um dom gratuito e ninguém precisa pagar, aqui ofende muito sistema religioso aqui. E esse é o mal que está no cristianismo hoje. Esse é o mal que lidera o movimento evangélico. Os homens desprezarem o fato de que a justiça de Deus é superior a deles. De que Deus pode dizer a uma pessoa que está no leito morrendo, dizer para ela que ela pode ser perdoada dos pecados somente porque ela crê em Jesus naquela hora e ela ser salva. Com um monte de delitos que a lei humana não perdoa.
E o fato de muitos justos saberem que Deus pode absolver pessoas que fizeram coisas horríveis nessa vida, porque crê, porque aceitou Jesus, para ele já soa como injustiça. E são esses arrogantes que Deus vai mandar para o fogo aí, que querem tirar o direito daqueles que são mais fracos, mais perversos, imundos, debilitados e jogados às traças, terem o direito de se salvar em Cristo, porque eles são bons demais. Querer classificar bondade e santidade e fazer medição de nível de santidade na igreja, só dá guerra. Abre as portas da igreja e deixem que os pecadores entrem. Deixem que os imorais entrem, deixem que os pervertidos entrem, deixem que os sodomitas entrem, deixem que os imundos entrem, porque se hoje à noite eles crerem que Jesus pode salvá-los e transformá-los desse mal, dessa imundícia, nós já ganhamos esse culto aqui nesta noite. E o céu vai fazer uma festa, porque homens aqui creram mais a justiça do alto do que a justiça da terra. Mas faça um culto baseado na graça com todos aqueles que pensam ser bons, justos, porque são batizados, estão na igreja, porque se dizem cristãos, para você ver como que uma pregação dessa daqui vai ter um efeito catastrófico no final do culto. Porque nenhum aí vai aceitar vir o apelo hoje aqui, porque acreditam que não tem mais pecado. Eu não vejo mais motivo, você está na igreja então. Dá esse banco para outro aí, sem vergonha. Vai, sai fora que tem outro que quer sentar. Arranca teu véu da cabeça e vai lá para a congregação. Põe o terno do diabo e volta para lá. Deixa esse banco para quem quer viver de Cristo. Não do ego, nem da vaidade religiosa. Deixa esse banco para quem não está interessado em ficar saber quanto tempo o teu irmão jejua e ora, para ficar disputando com ele, quem bateu o recorde. Estou subindo no monte, faz o selfie. Estou subindo no monte, filme por favor. Cheguei no cume, agora eu vou me ajoelhar. Tira a foto agora, registra esse momento. Parece político, rapaz. Só falta pôr um laço lá embaixo no monte e cortar, como se estivesse inaugurando um novo Monte Sinai aqui em São Paulo. Não duvido nada que não vão vir com essa ideia também. Ah, rapaz, sai do banco aí, deixa o pecador sentar. Você que pensa que o véu foi rasgado porque você orou forte. Ele quando ora forte, as pedras saem rolando. Ele quando ora forte, o céu se abre e Deus fala assim: eis aí o meu filho, em quem eu me comprazo. Não se enxergou não? Toda vez que ele ora, Deus fala, gozado. São 22 anos da minha vida que eu vi momentos que Deus não falou quando orei, mas ele, todo culto tem revelação, todo culto que ele ora, todo momento que ele ora, Deus fala com ele. Sinceramente, você é muito bom. Você é muito bom, porque eu não consigo ser assim. Levantar de manhã sem ter vontade de fazer alguma coisa errada. Eu não consigo amanhecer desse jeito. Isso é muito bom. Eu acho que era você que devia estar pregando aqui hoje. O seguinte testemunho: pisei na cabeça do diabo e agora não sinto mais falta de nada nesse mundo. Piedade sem fé é uma das piores desgraças. Se a piedade existe, a fé tem que vir primeiro. E se nós queremos chegar lá, vamos ter que ter muito amor por Ele. Porque lá na frente você vai cansar de ser bom. Te garanto. Vai chegar uma hora que você vai querer virar o capeta do avesso. E o que vai prevalecer é a fé e o amor. O dom gratuito que nos dá força para não pecar mais. O dom gratuito que nos dá força para dizer ao diabo:
não te quero mais. Pecado, eu te rejeito. Não é porque eu sou forte, porque eu sou bom. É porque Jesus agora é a única coisa que eu tenho. E Ele opera em mim. Ele me dá força e condição espiritual para não voltar a fazer coisas que eu fazia antes. Até falava hoje no culto de doutrina que a visão é tão distorcida sobre a graça, sobre a fé, sobre o amor de Cristo, que as pessoas elas testemunham da seguinte forma: eu comecei a ir naquela igreja e mudei. Eu comecei a frequentar aquela igreja e não sou mais o mesmo. Depois que eu comecei a ir lá, muita coisa que eu fazia não faço mais. Parei de fumar, parei de beber, parei disso. Vocês notaram alguma coisa errada? O que vocês notaram? Que é a igreja que fez isso. Uma das coisas mais maravilhosas que eu tenho vontade de comunicar às pessoas que eu evangelizo é que depois que eu aceitei Jesus na minha vida, e Ele entrou em mim, e eu reconheci meu pecado, a minha miséria e a minha natureza depravativa, e entreguei minha vida para Ele, para viver dEle e do que Ele tem para me dar, muita coisa mudou na minha vida depois disso. Ele não está sendo visto mais pelas pessoas. Ele não está sendo mais reconhecido. A justiça dos homens está sobressaindo a justiça da fé. Eles estão querendo chegar ao máximo de dar lições a Deus de como se deve amar. Eles estão chegando ao capricho de querer dizer ao próprio Salvador como que ele deve conduzir as suas ovelhas. São homens que o Evangelho não respeita, não os considera e trava todas as oportunidades que eles queiram buscar aqui. Vão morrer secos, falidos, perdidos, e amanhã serão transformados em ateus. Porque Deus não trará nenhuma sensibilidade sobre eles, não dará a eles nenhuma misericórdia, pelo fato simples de quererem usar como recurso o que eles são, para ter uma proximidade com Deus. E tem que dizer para esses caras aí, que não é a prática, ou a prátice da fé, que dá sentido Deus fazer alguma coisa pelo homem, mas o fato dele crer e amar aquele que morreu por ele. O fato dele ter entrado pela porta que é Jesus. Depois ele entra na porta que é o reino. Mas primeiro ele tem que passar por essa porta, que se chama Jesus, que não é a igreja, nem o céu, mas é uma admissão de que sem Cristo ele não é nada. O que você está fazendo aqui? Eu só vim me completar, porque eu já entendi alguma coisa antes, e agora vindo para cá, eu estou percebendo de que eu estou conseguindo a outra metade que eu não tinha. Então eu queria te informar que a outra metade vai junto com você para o inferno. Porque aqui quem vem para Cristo começa do zero. E Ele não quer nenhum trapo, nenhum retalho aqui. Ele quer obra nova, e obra nova o céu entende. Que as coisas se começam a partir dele, não da tua história, nem da minha história, mas do que Ele fez por você. Eu era filho de pastor, filho de missionária, tinha todos os requisitos e os quesitos para me considerar crente desde menino, desde moleque. Participei de vigílias mamando no peito da minha mãe. Ouvi revelações desde criança. Minha mulher se converteu, a missionária, na metade da vida dela praticamente. E quando ela veio em desvantagem ao filho de pastor e de missionária, o crente desde criança e de berço. É essa incompatibilidade que muitas vezes fazem a igreja ter níveis de debate e discussões por pessoas acharem que são superiores às outras,
por terem histórias diferentes do que elas. Mas a coisa mais gostosa e maravilhosa é o fato de que o dia em que nós nascemos em Cristo não é a nossa data de nascimento biológica. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Que todo esse tempo em que eu fui crente como filho de pastor e missionária, e você foi filha de um pai e de uma mãe ímpia, nós estamos iguais. Porque eu me converti aos 18 anos, para os 19 anos de idade, e ela também. E as nossas histórias se uniram aí. Quando eu vim para Cristo, e depois ela veio também. E desde então, eu tento apagar da minha memória tudo o que eu vivi como filho de pastor. E tento lembrar das coisas boas que eu vivi quando eu vim para Cristo. E que eu nasci de verdade. E passei a não mais olhar para o que os homens faziam ou diziam, mas olhar para Ele que morreu por mim. E fazer aquele voto, aquele selo de fé, que dá razão ao batismo, que dá razão ao Espírito Santo entrar na nossa vida, de nós sermos corretos, certos, perfeitos até o final da nossa trajetória. Ter uma vida com Ele. E viver por Ele. Paulo dizia: estou crucificado com Cristo para o mundo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, ainda sendo um pecador. Uma salvação sem méritos, sem honra, que veio porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso, que agora Ele quer mais salvar do que condenar, mais ganhar homens para Cristo do que mandá-los para o inferno. Quer dizer a eles o quanto Ele os ama, o quanto Ele sofreu por cada um deles, para que eles também tenham uma chance, como nós tivemos aqui também, de conhecer a fé e o amor em Jesus Cristo, para que eles possam também se tornarem miseráveis, que precisam de Jesus em toda a sua vida. Eu já pensava, antes, um dia, poder ser uma pessoa que sirva a Deus corretamente, mas não consegui encontrar um Daniel para cumprir tudo isso. E consegui enxergar em Cristo essa realização. E passei a viver dele, não das minhas próprias forças. Então o bem e a justiça que eu faço agora é porque Ele está em mim. Senhor, muito obrigado por o Senhor ter entrado na minha vida. Muito obrigado pelo Senhor ter me transformado. Muito obrigado por o Senhor me dar força para te seguir. Muito obrigado por o Senhor me dar esse amor para poder amar o Senhor e aqueles também que estão próximos a mim. De não condená-los também. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado uma portinha para mim, poder ter entrado dentro dela e alguém sem vínculos políticos ter dito para mim o que eu precisava ouvir naquela noite. Pois foi em razão a esse impacto, foi em razão a esse abate, foi em razão a essa quebra de orgulho que eu me salvei, que eu te vi e vi a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado uma mente, um coração, uma lei que se chama fé, porque foi isso que me salvou. E oro, Senhor, para que todos aqueles que vivem se gabando em cima do que são e do que fazem, que ficam se prestigiando, se nomeando, se glamurando pelo que são, que divulgam em jornalzinho de igreja as suas obras e os seus feitos para serem melhores do que os outros, que põem as suas caras estampadas na placa da igreja para dizer que são fundadores dela. Peço, Senhor, por eles, que usam pretextos legalistas para querer dominar também as pessoas que o seguem, pessoas que confiam nele, que acreditam que dele pode sair alguma virtude ou alguma coisa celestial, mas não sabem que é outro miserável, outro perdido, outro ser humano falho como ele. E quando ele cair e a máscara cair com ele, todos vão com ele. Senhor, ajuda essas pessoas.
que entram dentro da igreja para serem boas, mas não para serem crentes, para serem justas, santas, mas não para amar ao Senhor. Tenha misericórdia desses homens que vivem de regras, leis próprias, porque condenação para eles é pouco, pois desprezam a tua oferta, o teu sacrifício, desprezam a tua dor, o teu sofrimento pelo pecado deles, fingem não ver e nem sentir o que o Senhor sentiu na cruz, para se prestigiarem e se sentirem superiores aos outros. Tenha misericórdia desse povo, Senhor, que pega a tua lei para condenar outros, que pega a tua lei, Senhor, para mandar pessoas para o inferno, que pega a tua lei para antecipar juízo de condenação sobre aqueles que ainda estão vivos e podem se salvar. Não pregam a fé e nem o amor, mas pregam o inferno e a condenação, como se isso fosse dar a essas pessoas vontade de querer mudar. Enquanto o Senhor se dedica para querer fazer com que as pessoas sintam o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o dom gratuito que é a fé. Eles pregam o inferno e falam do que tem do inferno, para que as pessoas se convertam por medo. Eu prefiro me converter por amor e crer por amor. Não estou pensando na possibilidade do inferno agora, mas de amar Ele. Nem na possibilidade de que Ele venha e eu fique, porque isso também tem que ser pregado, como o inferno, a volta de Cristo também. Estou focado em amá-lo e dar todas as recompensações que Ele merece, para dizer para Ele o quanto foi bom Ele morrer por mim. A minha meta de santidade é não frustrá-lo, não decepcioná-lo, em momento algum, não negá-lo, não ter vergonha dele perante os homens que me conhecem. Essa é a minha meta de santidade, fazer o que Ele me pede, e no fim, agradecê-lo por isso. Não quero aparecer, não quero me destacar, e quando prego, eu não estou querendo ser superior aos outros que estão falhando, oro por eles. A palavra não é minha, é dele. Mas já esse cara, que usa da legalidade, que pega para extrair tudo o que ele tem de melhor de si mesmo, para oferecer a Deus e por isso ter méritos e merecimentos de graça, a lei é para ele mesmo. Para esse aí, que tem o pecado maior. Ele pode não matar, ele pode não assassinar, pode não ser gay, pode não ser uma lésbica, pode não ser um traficante, pode não ser um drogado, pode não cometer atrocidades, que são espetáculo lá fora para o mundo e manchete para o mundo, mas só o fato dele saber ou acreditar que ele é bom, de dizer que ele é justo, faz ele ser um dos maiores pecadores. Só o fato dele achar que ele vai ser recebido no céu, porque ele é uma boa pessoa, faz dele um merecedor do inferno, merecedor de uma maior condenação. Hoje, eu sou um escravo, cujo libertação foi comprada por aquele que morreu por mim. Ele é meu tutor, Ele é meu Senhor, e Ele me deu o direito à liberdade e à justificação que eu precisava. Não saí de lá com as minhas forças,
Ele me comprou e me tirou de lá. E eu devo a minha vida para Ele. Por isso nunca, jamais eu vou entrar aqui como autor das coisas boas que aconteceram com a minha vida depois que eu saí de lá. Isso é fé. Isso é amor, saber reconhecer quem é Ele e a importância dele na tua vida. O fato de que se você não tiver Ele, você já está no inferno. Porque Deus não quer nada de você, mas dele para você. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.